Estava aberto e ele estava tancando. Atenção. TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Declaro aberta a 10ª audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Campinas, através da Comissão de Constituição e Legalidade. Informo a todos os presentes que a devida audiência pública foi publicada no Diário Oficial do Município de Campinas, no último dia 5 de maio, onde informa, nesta data, que realizaremos uma audiência para tratarmos e discutirmos sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2021 e outras providências. Quero registrar aqui, já fazendo parte da audiência pública, o Tarcísio Galvão de Campos Sintra, secretário municipal de Finanças, como também o João Carlos Ribeiro da Silva, que é diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças. Quero registrar a presença aqui dos vereadores que estão online participando dessa audiência pública: vereador professor Alberto, vereador Juscelino da Barbarense, vereador Jorge Schneider, vereador Jorge da Farmácia, vereador Luiz Iabico, vereador Carlão do PT, vereador Marcelo Silva. Está presente aqui no plenário dessa casa, devidamente instruído de sua máscara, vereador Luiz Carlos Rossini, líder do governo. Quero informar a todos os presentes que, em razão de nós estarmos realizando essa audiência pública de forma remota, nós receberemos questionamentos, perguntas, sugestões, críticas também da população através do WhatsApp, que eu passo a informar. O DDD é 19, o telefone é 9782-93776. Eu repito, 9782-93776. Como também podem ser feitos questionamentos através do site da Câmara Municipal, www.campinas.sp.leg.br www.campinas.sp.leg.br. Então, eu passo já a palavra ao secretário de Finanças. Nós estamos aqui tomando todos os cuidados, como o próprio Ministério da Saúde, os secretários de Saúde municipal estão recomendando. Nós estamos tendo uma distância mínima de 2 metros, razão pela qual, para fazer o início dos trabalhos, eu não me utilizei da máscara, passo a utilizar agora, mas eu passo a palavra ao secretário que possa fazer inicialmente as colocações, para que nós possamos dar início a essa audiência pública que vai tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021. Secretário Tarcísio, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos, bom dia ao vereador Cirilo, que preside essa mesa, bom dia ao vereador Rossini, aqui presente, ao qual cumprimento todos os vereadores que estão remotamente. É uma satisfação estar de novo nessa Casa de Leis, podendo apresentar à população de Campinas, aos vereadores, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislação vigente. Então, como sempre, eu gostaria de passar a palavra para o nosso diretor de Contabilidade e Orçamento, João Carlos Ribeiro, que fará as apresentações. Eu quero, então, já na sequência, então, passar a palavra ao diretor João Carlos Ribeiro da Silva, mas eu quero registrar a presença também do vereador, ex-presidente dessa casa, vereador Campos Filho. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui novamente, fazer essa apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cumprimento aqui o vereador Cirilo, que está presidindo essa audiência pública, o nosso secretário de Finanças, Tarcísio Sintra, também a todos os vereadores que estão remotamente participando dessa audiência pública, aos nossos telespectadores aí da TV Câmara.
também ao nosso líder de governo que está aqui presente, ao qual eu cumprimento a ele e aos demais vereadores presentes. Podemos dar início, então, à nossa apresentação. Bem, aqui está a gente vai resumidamente fazer uma apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que se encontra aqui na Câmara para conhecimento dos vereadores e também discussão e votação. Iniciamos aqui com as competências da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que está previsto aí na Constituição, em capítulo específico, onde ela diz que tem que compreender as metas e prioridades do governo, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre alterações na legislação tributária e estabelecer a política de ampliação das agências de fomentos. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001 veio complementar mais algumas funções da LDO, que é equilíbrio entre receitas e despesas, critério e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas e condições para transferência de recursos a entidades privadas. O artigo 4º aí da LRF, ele coloca no seu parágrafo 1º, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas às receitas e despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois subsequentes ou seguintes. Bem, a nossa LDO ela teve algumas premissas aí para a gente projetar as receitas e as despesas. E acho que é bom lembrar aqui que essas projeções foi no período aí que antecedeu o decreto em virtude da pandemia, né? Então, essas projeções elas poderão ser reavaliadas em função da apresentação da Lei Orçamentária Anual em agosto. Então, nós utilizamos como premissas a média da evolução das receitas nos 3 últimos exercícios, 2017, 2018 e 2019. Houve aplicação das variáveis macroeconômicas, o PIB, IPCA e INPC previstos para 2021, tudo com base em fevereiro, dados de fevereiro, tá, pessoal? A base da receita realizada em 2019 e projeções da frente de equilíbrio fiscal para 2020. Receitas de convênios, colocamos como premissas aqueles que já estão em andamento ou que foram firmados e também confirmados pela diretoria de convênios da Prefeitura de Campinas. E operações de crédito está seguindo o cronograma das obras do BRT e do Programa para Transporte de Pavimentação. Algumas definições técnicas que constam dos relatórios da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, receita primária ou receita não financeira corresponde ao total da receita orçamentária, as operações de créditos provenientes de rendimento de aplicações financeiras e retorno dos empréstimos, juros e amortização, e o recebimento de recursos oriundos de empréstimos com receita de privatizações. Despesas primárias ou despesas não financeiras corresponde ao total da despesa orçamentária, despesas corrente, custeio e de capital, deduzido das despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizados e despesas com concessão de empréstimo com retorno garantido. E resultado primário representa a diferença entre receitas e despesas primárias, delas excluídas receitas não financeiras, né, as aplicações, e receitas de privatizações, encargos e principal da dívida pública recebida. Indica se os níveis de gastos orçamentários do ente federativo são compatíveis com a arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. E o resultado nominal, ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal lita em 31 de dezembro do exercício anterior e o apurado em 31 de dezembro do exercício atual. Metas fiscais. As metas anuais de 2001 a 2023, então ela estabelece a meta de resultado primário como percentual do PIB do Estado de São Paulo, bem como em relação à nossa receita corrente líquida projetada para 2021. E abrange todos os órgãos da administração, direta, indireta e autarquias e fundações.
Então, o cálculo das metas previstas foi realizado considerando esse cenário macroeconômico já passado, né, que tem base em fevereiro, descrito na tabela de parâmetros levantados aí junto à Fundação SEAD. Para o cálculo dos valores constantes, os valores correntes foram deflacionados pela variação do IPCA. Então, os índices previstos do IPCA para 2021, 3,66%, para 2022, 3,56%, e para 2023, 3,49%. O PIB do Estado de São Paulo tem um crescimento real de 2,62% para 2021, 2,61% para 2022 e 2,52% para 2023. E o NPC também serviu de base, é 3,5% para 2021, para 2022, 3,44% e 3,41% para 2023. A receita corrente líquida projetada para 2021 é de 5 bilhões 755 milhões 155 mil. Para 2022 de 6 bilhões 110 mil e 6 bilhões 477 milhões para 2023. O índice acumulado da meta fiscal é de 1,035 no primeiro ano, 1,071 no segundo ano e 1,10 para o terceiro ano. Ele vem acumulando os índices dos anos anteriores. Então, as metas anuais. As metas anuais, a receita total prevista para 2021 é de 6 bilhões e 300 milhões. Ela foi corrigida pelo IPCA para 6 bilhões e 541 milhões em 2022 e 6 bilhões e 791 milhões para 2023. A receita primária é 6 bilhões 121 milhões e 700 mil para 2021, 6 bilhões 356 para 2022 e 6 bilhões 599 para 2023. A despesa total, igual à receita total, não poderia ser diferente, né? Tem uma previsão, então, de 6 bilhões e 300 milhões para 2021 e 6 bilhões 541 bilhões para 2022 e 6 bilhões 791 milhões para 2023. A despesa primária com 6 bilhões e 42 milhões 257 mil para 2021, 6 bilhões 274 milhões para 2022 e 6 bilhões 513 milhões para 2023. O resultado primário para 2021 é de 79 milhões 443 mil. Para 2022, 82 milhões 494 mil e 85 milhões 645 mil para 2023. O resultado nominal, 19 milhões 983 mil para 2021, 2022 de menos 18 milhões 212 e 9 milhões 580 para 2023. A dívida consolidada do município prevista para 2021 é de 2 bilhões 49 milhões 783 milhões. Ela cai para 2 bilhões 031 milhões em 2022 e volta a subir para 2 bilhões e 41 milhões em 2023. Aqui tem uma memória de cálculo do resultado primário, onde as receitas correntes para 2021 é de 6 bilhões e 142 milhões, onde são deduzidas aqui as aplicações financeiras que estão previstas de 95 milhões e 700. Então, você chega numa receita primária corrente de 6 bilhões e 46 milhões para 2021. A receita de capital prevista é de 157 milhões 904, descontada aí as operações de crédito prevista para 2021 de 80 milhões e amortização de empréstimo de 2 milhões e 600, chegando numa receita primária de capital de 75 milhões e 304. Então, dá uma receita primária, aí, somando as receitas A e B, de 6 bilhões 121 milhões e 700. A despesa primária, despesas correntes, 5 bilhões 748 milhões 567 mil para 2021. Juros e encargos da dívida, 151 milhões 410 mil. Chegamos numa despesa primária corrente de 5 bilhões 597 milhões 157 mil. As despesas de capital prevista de 385 milhões 341 mil. A amortização da dívida é descontada da despesa de capital, que é 106 milhões 333 mil, chegando a uma despesa primária de capital de 279 milhões, mais reserva de contingência de 166 milhões, chegamos numa despesa primária de 6 bilhões e 42 milhões 257 mil, que fazendo a receita primária menos a despesa primária, chegamos num resultado primário previsto como meta de 79 milhões 443 mil. Lembrando que
por os anos seguintes, esses resultados foram corrigidos pelo IPCA. Aqui tem uma memória de cálculo da dívida nominal. Então, a nossa dívida pública consolidada, ela é 2.049.783.000, previsto para 2021, né? A contratual interna, 585.733.000, a externa de 11.531.000, precatórios, 871.455.000 e outras dívidas, 581.064.000. Não temos deduções, porque o ativo disponível, que normalmente fica em caixa, ele é para fazer frente aos restos a pagar. Então, dá uma dívida consolidada líquida de 2.049.783.000. O resultado nominal previsto para 2021 é de 19.983.000. Agora, demonstramos aqui a avaliação do cumprimento das metas anuais do exercício anterior, de 2019. Então, em 2019, a LDO previa uma receita total de 5.422.272.000 e foi realizado 5.552.094.000. A receita primária prevista era de 5.213.000.000 e foram realizados 5.310.000.000. A despesa primária, a despesa total prevista é igual à receita total, né? 5.422.000.000 previstos, tendo realizado 5.251.372.000. A despesa primária prevista era de 5.275.000.000 e foram realizados 5.161.000.000. O resultado primário previsto era negativo de 61 milhões, ficou positivo em 148 milhões. O resultado nominal era previsto de menos 15 milhões, o realizado foi 385 milhões. Então, a nossa dívida pública prevista, que era de 1 bi 304, foi realizado 1 bi 976 milhões. Aqui mais um anexo que compõe a LDO, que é a estimativa e compensação da renúncia de receita prevista aí na Lei de Responsabilidade Fiscal. Detalhamento da renúncia, nós temos a Lei 12.392, que reflete as alterações legislativas introduzidas pela Lei Complementar 179, de 2017. O tributo é o Imposto sobre Serviços, né, o ISS. A estimativa de renúncia para 2021 é de 138.504.000. Temos também a Lei 12.47106, que foi alterada pela Lei 12.802 de 2016, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais no município de Campinas. O tributo é IPTU e ISS-QN. A estimativa de renúncia desses dois para o IPTU em 2021 é de 5.067.000.000, do ISS-QN é de 2.312.000. Temos também a Lei 12.653, que é incentivo para empresas de base tecnológica. O imposto é o ISS-QN, tem uma previsão de 15 mil apenas. A Lei 13.470, de 2008, que é o Procampus, né? Também a redução de ISS-QN para bolsa de estudo para a classe de baixa renda. Também sobre o ISS-QN, a previsão de renúncia de receita é de 676.620.000 para 2021. Temos também a Lei 14.947 de 2014, que foi incorporada na Lei 12.392 de 2005, e em incentivos fiscais também para o município de Campinas. Temos dois impostos também, IPTU e ISS-QN, a previsão de IPTU de renúncia de 2.261.000.000 e do ISS 18.081.000.000. E, por último, a Lei 15.602 de 2018, que também incentivos fiscais a empresa em processo de instalação ou que vier a se instalar no município de Campinas. Ela trata dos tributos de IPTU e ISS-QN, também taxas. No IPTU, a estimativa de renúncia é de 13.584.000.000 e de ISS-QN 3.722.000.000 e as taxas 297.000. Então, no total de renúncia para 2021 está previsto um montante de 184.508.697. A compensação
ficou em 94.017.000, com o aumento das alíquotas da Lei 12.392 de 2005 e por meio da Lei Complementar 179 de 2019. E também a Lei Complementar 180 de 2017, que altera a alíquota de TBI de 2,7% para 2,7%, conforme o artigo 9º. Passamos, então, aos quadros finais da apresentação, com os destaques mais um anexo que compõe a LDO, que é as prioridades e metas para 2021. Então, destacamos aqui a educação, que tem o programa Educação para a Transformação, e destacamos aqui duas ações desse programa, que é a ação 10, que é construção e reforma do ensino fundamental, e a ação número 11, que é construção e reforma para o ensino infantil. Então, a meta para 2021 é de 25% para o ensino fundamental, com um recurso orçamentário da ordem de 5 milhões, e destinado para a cobertura de quadras esportivas em 22 unidades da Secretaria de Educação. O programa 11 também é para construções, né, no Residencial São Luís, Residencial Flávia, Parque Itajaí, Vila Olímpia e Parque dos Pomares. Também ampliação do SEI, professora Sônia Maria Alves de C. Pérez. Está previsto recursos aí próprios de 19.400.000. Destacamos também a Secretaria Municipal de Saúde com o programa 03, que é Programa Saúde para Fortalecimento e Ampliação do SUS. Dentro desse programa, destacamos a ação 024, que é construir, reformar ou ampliar unidades de saúde da atenção básica, e também assistência hospitalar e ambulatorial. A meta para 2021 do PPA é de 4 unidades construídas ou reformadas, destacando aqui Distrito Leste e CS Miriam, e também no Distrito Noroeste, CS Campina Grande, CS Lisa e CS Cosmos, com recursos de 8.700.000. Também na assistência hospitalar tem o Distrito Sul, com CRAIM, construção, e a Policlínica 2, que é reforma, com recursos de 5.001.000. Na Secretaria de Transporte, o programa é o programa número 6, Mobilidade Urbana, com a ação 44, que é a implantação de corredores exclusivos do BRT e a previsão aí de conclusão dos corredores Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral. A meta é que para 2021 resta apenas 4% para a conclusão desse programa, e o recurso próprio da Prefeitura de 20 milhões de reais. Secretaria Municipal de Infraestrutura, nós destacamos o programa 11, que é Infraestrutura Urbana, e a ação 068, que é ampliação, readequação, pavimentação, manutenção de vias, estradas e sistema de drenagens. A meta de 2021 é de 23 km de vias e estradas. As regiões a serem atendidas é o Núcleo Residencial Princesa do Oeste, Jardim Uruguai, Vila Vitória, Jardim Itaiú, Vila Palmeiras, Bosque das Palmeiras, Jardim Santa Cândida, complementação, e Satélite Íris 2, complementação. Também Jardim Sul América, Parque Centenário, Núcleo Residencial Aeroporto, Josiária e Filadélfia, e implantação da Avenida Getúlio Vargas, Córrego Avenida São Luís do Paraitinga, PAC do Córrego Santa Lúcia, segunda etapa, e PAC Quilombo, PAC Taubaté e PCP do Jardim Mira e PCP do Parque Pomares. Está previsto recursos externos de pavimentação de 24.026.696 e recursos próprios da Prefeitura de 7.427.000. A Secretaria Municipal de Esporte, destacamos o programa 12, Esporte para Todos, e a ação 070, que é a aquisição e reforma de bens móveis e imóveis. A meta deles é de 3 unidades para 2021, construção do centro de treinamento de badminton nas dependências do CEAR, construção dos campos de futebol society no Vista Alegre e na Vila Costa Silva, revitalização da Praça de Esporte Salvador Lombardi Neto no Jardim Olinda, recursos de convênio de 3.613.396 e recursos da Prefeitura de 1.182.000.
Secretaria Municipal de Cultura, destacamos aí o programa 05, Cultura para o Município, a ação 33, que é aquisição e reforma de bens móveis e imóveis. A meta deles, 2 obras realizadas para 2021, um recurso de R$ 9.036.713. Então, prevista aí reforma do Centro de Convivência Carlos Gomes, reforma e restauração de equipamentos culturais, estação cultura, museus, biblioteca, casas de culturas e teatros e centro de convivência. Então, recurso do Tesouro de 303.185 e recurso estadual de 8.733.528. Destacamos agora, por último, a Secretaria Municipal de Habitação, programa 07, que é Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social, ação 48, que é Gestão e Desenvolvimento Habitacional, que é a gestão da Coab e Fundap, um recurso de 3 milhões. Também a ação 053, que é execução de metas no âmbito do PAC, que é prestação de serviço para a execução do Plano de Trabalho Técnico Social, no PAC Quilombo, PAC Santa Lúcia e PAC Taubaté, conjugado com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Com recursos de 4.400.000, sendo recursos do PAC, e recursos próprios de 700 mil. A ação 056, que é concessão de financiamentos, indenização e outros subsídios habitacionais. 400 subsídios financiados ou concedidos é a meta para 2021, que é o pagamento do subsídio do Auxílio Moradia Emergencial, Lei 13.197 de 2017, a Lei 13.784 de 2010 e destinada aí às famílias removidas das áreas de risco, com destinação para a implantação de infraestrutura ou equipamentos públicos. Também a concessão de financiamentos para reformas e ampliações de moradias, pagamento de indenizações de moradias a serem removidas por regularização fundiárias, obras, riscos, sujeito a análise técnica, urbanística e jurídica. E também a ação 057, que é recuperação, requalificação e construção de unidades. A previsão de obras de infraestrutura básica urbana para os núcleos urbanos informais, consolidados em processo de regularização fundiária. Então, no total de recursos da Secretaria Municipal de Habitação, para todas as metas previstas aqui, é de R$ 26.466.311. Presidente, era os principais pontos aí da LDO e permanecemos à disposição dos vereadores para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado. Eu passo, então, na sequência, a palavra ao nosso secretário de Finanças, secretário Tarcísio, para que possa dar continuidade, então, na apresentação. Posteriormente, eu vou abrir questionamento aos vereadores. Até o presente momento, não chegou nenhuma pergunta da população. Mais uma vez, eu quero informar a todos que, caso queiram fazer qualquer pergunta, questionamento, crítica, sugestão ao projeto de lei 106/2020, que a Câmara Municipal discute nesse momento, através de uma audiência pública, para que possamos entender esse projeto apresentado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano 2021. Fica aqui o telefone de WhatsApp, que é 19, o DDD 9782-93776, podendo também os questionamentos serem feitos no site da Câmara Municipal, www.campinas.sp.leg.br. Então, na sequência, então, secretário. O senhor está com a palavra. Eu queria só reforçar a fala do João em relação à elaboração da LDO. O prazo nosso foi agora o envio agora no mês de abril. Nós temos até o final do semestre para ser votada. Então, são diretrizes para elaboração da lei orçamentária com parâmetros que ainda não estavam estruturados em razão desta pandemia do coronavírus. Então, reforçando o que o João colocou, nós estaremos elaborando a peça orçamentária agora, nos próximos meses, para envio da Câmara, onde serão reavaliados os parâmetros utilizados pela LDO para elaboração do orçamento de 2021. Então, essa questão é muito importante, tendo em vista a mudança de cenário, tanto de receita quanto de despesa prevista
tanto para esse ano de 2020 quanto para os próximos 3 anos. Aí fico à disposição dos vereadores para eventuais dúvidas. Quero registrar a presença aqui também dos vereadores Sidão Santos, vereadora Mariana Conte, presente nesse momento, participando da audiência pública. E eu já abro, então, a pergunta aos vereadores, caso queiram já fazer algum questionamento, alguma colocação, e até que se posicionam, venha a se posicionar, eu quero perguntar ao secretário, nós estamos vivendo um momento da pandemia, esse problema é mundial. Brasil é mais um país que que sofre com esse problema relacionado ao coronavírus. Pelo que nós vimos aqui no protocolo, foi protocolizado esse projeto de lei de diretriz orçamentária no dia 15 de abril. Ou seja, entendendo até que esse estudo técnico ele não para, ele renova-se automaticamente mês a mês, dia a dia, eu tenho uma noção que nos últimos 2 meses, provavelmente no mês de março, no começo do mês de abril, houve uma tratativa da Secretaria de condensar os estudos para que fosse materializado esse projeto de lei. Ou seja, nós estávamos aqui no Brasil, muito provavelmente no início da pandemia. Esse assunto coronavírus, esse assunto que está afetando a saúde, mas também a economia do nosso país, afetará esse projeto de lei propriamente dito, esse estudo, essa projeção para o ano 2021? Provavelmente deverá afetar na elaboração do orçamento. O levantamento para a LDO foi feito no primeiro trimestre do ano, a data de protocolo foi no dia 15 de abril, mas os números já estavam fechados no final de março, onde não havia reflexo ainda, em especial na questão das receitas do mês de março. Então, foi mantido os parâmetros iniciais, porque não haveria nem tempo hábil e nem diretrizes técnicas para se fazer o ajuste. Então, o ajuste será feito, se necessário, dentro da lei orçamentária anual a ser enviada no segundo semestre aqui para a Câmara. Então, na sequência, eu já passo ao vereador Luiz Carlos Rossini para que ele possa fazer a sua colocação. Já estou no ar aí, não? Já está no ar. Deixa eu só retirar isso aqui. Secretário, bom dia, presidente Luiz Cirilo, que preside essa audiência pública, bom dia, os técnicos da secretaria aqui também, o João, o Fábio. Bem, o secretário já colocou que ainda não foi possível incorporar nesse projeto de lei de diretrizes orçamentárias os impactos aí que estão sendo ainda mensurados em função da crise do coronavírus. Tá? Porque me parece que essa perspectiva, por exemplo, de crescimento do PIB para 2022 de 2,61%, ela hoje se mostra muito otimista, né? Já que a perspectiva nesse ano vai ser de um PIB negativo que pode variar de 4% a 7%. E, obviamente, que essa perspectiva de PIB acaba também alicerçando e orientando aí o crescimento da receita. O orçamento, na lei orçamentária, certamente já vai ser feita a devida adequação, atualização, de acordo com os estudos que se puderem ser feitos até a elaboração do orçamento. Eu pergunto se não seria interessante nós colocarmos uma emenda no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, prevendo exatamente essa possibilidade, que as metas projetadas, que as metas fixadas e as projeções de receita e despesa poderão sofrer alteração em virtude dos impactos causados pela crise da Covid-19. Se não seria uma medida de prudência, no sentido de permitir
fazer esses ajustes, né? E não, de repente, ficar com uma lei de diretriz orçamentária totalmente irreal. Se valia a pena a gente pensar aí no longo do processo, a Câmara, o Executivo pode mandar formatada uma emenda, mas a gente fazer essa atualização. Nós estamos vivendo um momento extremamente novo, né, cujas projeções, sejam na área sanitária, de saúde, elas são muito difíceis de serem feitas com evidências, com certeza, até a duração da crise, momento do pico, é uma coisa que está difícil de ser dimensionado, e também a projeção dos impactos na economia. A economia já sentiu um impacto intenso, né? A queda da arrecadação do município, por exemplo, segundo ouvi em umas falas, ela deve chegar a 30% ou superar 30%, 35%, né? E talvez a gente não consiga recuperar isso no próximo ano. Então, a pergunta é se a gente não seria interessante ou necessário, de repente, colocar uma emenda, um artigo, prevendo essa possibilidade de alteração da meta e adequação das receitas, quando a gente tiver dados mais reais a respeito do que pode ser o ano de 2021. De vista técnico, ela será revista mesmo, como já foi comentado. Sobre o ponto de vista legal, eu não posso opinar sobre isso, a possibilidade ou a necessidade de ser colocado isso como uma emenda no projeto de lei. Eu deixaria à vontade a Câmara, se houver essa possibilidade legal, de que indique que será revisto. Tá? Do ponto de vista técnico, ela será revista. Se a Câmara entender que é necessário reforçar isso dentro do projeto de lei, tá? Havendo possibilidade legal, não temos impedimento, tendo em vista que é a revisão e não a fixação de outros números, porque a incerteza é muito grande. Então, eu tenho participado de vários debates sobre a questão da economia e é pura incerteza. Então, hoje a certeza é que vai mudar. Como, quanto e quando, isso nós não temos a menor ideia. Secretário e presidente, nós já temos assim um impacto real acontecendo no ano de 2020. Nós tivemos aqui, a lei trouxe a realização, né, do orçamento e o realizado de 2019, e 2020 ainda a gente está em realização, no exercício. Mas o senhor consegue projetar ou prever como é que vai se dar o comportamento do orçamento nesse ano? Haverá sim uma queda de receita, isso é real, né? Sim. O prefeito tem adotado medidas de contingenciamento, readequação de contrato, reajuste nas várias secretarias. Mas é possível já estimar um pouco o tamanho do impacto financeiro que a crise vai provocar nesse ano no município de Campinas? Não. Seria literalmente um cálculo muito longe do que pode ser, ou seja, com muito poucas variáveis, né? Nós temos acompanhado a realização das receitas, em especial os 4 grandes tributos que nós temos, né? A questão do ISS, a questão do ICMS, do IPTU e a receita da dívida ativa. Então, o que nós temos hoje quedas em alguns significativas, em especial no ICMS. Então, o acompanhamento é de acordo com a liberação dos recursos. Hoje, nós vamos estar analisando como é que foi o pagamento da quarta parcela do IPTU residencial, que ocorreu semana passada. Então, os valores já foram arrecadados. Nós estamos verificando agora qual o nível de inadimplência. Temos inadimplência no IPTU, aumentou a inadimplência, a necessidade do cidadão não comprometer o recurso que entendemos que está escasso no pagamento do IPTU. A atividade econômica diminuiu, então temos reflexo no ISS, a própria
postergação da arrecadação dos tributos do Simples Nacional em 90 dias e do MEI em 120 dias. Isso já está refletindo, começou o mês passado. Então, nós estamos fazendo um acompanhamento constante de acordo com as informações que nós temos. Então, hoje, nós pegamos, em abril, nós pegamos cerca de metade do mês de março, né? Agora, em maio, nós já temos o mês completo, já dentro da pandemia. Agora, depende muito da liberação econômica. Então, a reativação econômica depende o resultado da arrecadação. Então, hoje, nós estamos trabalhando muito com os dados que nós temos, hoje devemos estar encerrando o mês de abril, tá? A contabilização da receita do mês de abril, para fazer uma análise, apresentar ao prefeito, para ver como é que a gente vai estar caminhando. Agora, o que vai acontecer nos próximos meses é muito difícil de se prever. Nós temos alguns grupos de secretários de finanças de municípios, junto com a Frente Nacional, que consolida os dados, estamos passando as informações para eles, o que vai estar acontecendo, porque é uma preocupação muito grande que nós temos em como manter o equilíbrio fiscal do município. Mas esse ano já está comprometido. Eu agradeço. Por hora, então, vereador Luiz Carlos Rossini. Nós temos 2 vereadores inscritos, mas há um pedido de questão de ordem do vereador Jorge da Farmácia. Eu já vou lhe passar a palavra. Eu quero registrar a presença aqui desse assíduo e valoroso servidor da Prefeitura Municipal de Campinas, o Irineu Vicente, que é lotado na Secretaria Institucional da Prefeitura de Campinas. Então, passo já a palavra ao vereador Jorge da Farmácia, questão de ordem. Bom dia aí, senhor presidente. Na realidade, eu que me expressei mal, peço desculpa aos nobres vereadores também que fizeram aí que queriam fazer as suas perguntas. Na verdade, eu queria fazer um questionamento, mas eu não sabia como proceder e eu coloquei como questão de ordem. Eu posso fazer o meu questionamento nesse momento ou o senhor quer ver se os vereadores têm a prevalência de fazer as perguntas antes de mim? Carlos Silva, inscrito antes do senhor, e a vereadora, na sequência, Mariana Conte. Peço ao senhor a gentileza de ceder à vereadora Mariana, que fale na sequência do vereador Marcelo Silva, e depois o senhor já tem a palavra para fazer a colocação que entender pertinente. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço. Então, vereador Marcelo Silva, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente, Luiz Henrique Cirilo, em nome do qual eu cumprimento todos os vereadores, secretário Tarcísio, em nome do qual também eu cumprimento todas as pessoas aí da Secretaria de Finanças. Meu questionamento vai muito na linha do que o Rossini falou, né? Que a gente não tem aí uma certeza do que vai acontecer nesse ano, nem no ano 2021, né? Se nós poderíamos, com o passar dos meses, realizar novas audiências, justamente para a gente conseguir entender o tamanho aí do prejuízo, do rombo, em razão da pandemia. E também seria importante, secretário, a gente ter ciência do acompanhamento da arrecadação do IPTU e também do ISS. Você disse que ainda não fechou o mês, porque nesse mês de maio a gente vai ter um mês, vamos dizer, completo, né, já em quarentena, e os reflexos disso que teve na população de Campinas, né? Acho que é o principal tributo, lógico, é o ICMS, o IPTU, que teve um aumento de mais de 70% nos últimos 3 anos. Então, qual é o impacto disso, né, na arrecadação do município? E também do ISS, em razão, obviamente, da economia parada na cidade. Se a gente consegue, fechando esse mês, se teria como ter uma previsão aí dos próximos meses até encerrar o exercício 2020. Agradeço, então, ao vereador Marcelo Silva. Já passo, na sequência, ao secretário Tarcísio. Vereador, nós temos, em relação ao acompanhamento das contas, nós fazemos quadrimestralmente as apresentações de acordo com o relatório de execução orçamentária,
fechamos o primeiro quadrimestre, provavelmente esse mês nós já teremos uma audiência pública para apresentação dos números do primeiro quadrimestre. Em relação às receitas, todo mês é publicado, tanto no site da Prefeitura quanto no Diário Oficial, o resultado de todas as receitas apuradas detalhadamente. Então, está à disposição da população, dos vereadores, da Câmara Municipal, de todos os interessados, o valor da receita arrecadada é mensal. Nós temos a questão, eu falei para o senhor que nós fechamos agora, porque nós precisamos contabilizar, nós temos várias contabilizações pequenas para poder consolidar. Consolidado esse valor, fica disponibilizado no site da Prefeitura. Então, nós temos lá, mensalmente, o valor arrecadado das receitas, e a cada quadrimestre nós fazemos uma apresentação aqui na Câmara, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, onde eventuais dúvidas poderão ser sanadas em relação aos números da arrecadação e da despesa do município. Agradeço ao vereador Marcelo Silva. Eu informo, inclusive, que se algum vereador quiser fazer mais algum questionamento, evidentemente que eu não tenho, às vezes, dificuldade de ter a informação, mas, novamente, ele devolvo a palavra sem qualquer problema. Vereadora Mariana Conte. Bom, bom dia. Bom dia, vereadores, Luiz Cirilo, que preside essa audiência, aos demais vereadores também. Bom dia, secretários, servidores da Câmara, servidores da Secretaria de Finanças que estão aí acompanhando a audiência. Na verdade, a gente já dá para esperar, né, que uma mudança, e uma mudança radical da peça orçamentária, porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento aí de excepcionalidade, um momento de incertezas com relação ao futuro. Não sabemos exatamente como é que vai ser o comportamento desse vírus, como é que vai ser as medidas necessárias, né, para a contenção desse vírus. Muitos analistas já preveem períodos intermitentes de quarentena, então a gente sabe que isso necessariamente traz um impacto na vida, no trabalho e na economia também, então já imaginamos que essa peça orçamentária vai ser alterada. Eu só gostaria de colocar dois aspectos. Na verdade, esse momento de excepcionalidade já está sendo previsto em âmbito federal do ponto de vista orçamentário, né? A gente está vendo aí decisões da STF, decisões na Câmara e decisões no Senado sobre digamos assim, a flexibilidade em termos das metas fiscais, da própria lei de responsabilidade fiscal. Então, me parece que, na verdade, a gente vai ter que mudar a forma de entendimento da forma como se tem se constituído os orçamentos nos vários níveis. Isso já está acontecendo em nível federal e acredito que Campinas também tem que se adequar a isso. Um outro ponto de vista é que a gente vai, nesse momento que muitas pessoas, na verdade, a mudança dessa peça orçamentária não apenas do ponto de vista da previsão de receitas e da arrecadação, mas também do próprio ponto de vista de despesas, porque esse momento vai exigir gastos, né, em termos de saúde, principalmente, né, isso já está acontecendo, mas também do ponto de vista de garantia de renda para as pessoas. A gente sabe que aí a gente está vivendo uma crise social enorme, muitas pessoas estão passando fome, então a gente precisa, né, isso é um papel aí dos vários entes, vários níveis da federação, que as prioridades, e me parece que é importante que isso apareça nas peças orçamentárias, que conste nas prioridades a garantia de renda para as pessoas que estão aí sem poder trabalhar, e a gente tem um contingente enorme de pessoas na informalidade. Então, essa é uma necessidade que o momento está impondo para os vários entes, né? Teve o auxílio emergencial a nível federal, mas a gente sabe que tem políticas, por exemplo, a gente está discutindo a necessidade, as secretarias têm discutido isso, né? A Secretaria de Educação com a questão da merenda escolar, a Secretaria de Cultura com incentivo aí a auxílio para os trabalhadores do setor cultural, e a gente sabe que essas políticas ainda estão muito tímidas, que a gente sabe que essas políticas elas não estão chegando na ponta. Então, acho que é importante que a gente preveja aí a garantia de renda, porque é uma necessidade urgente aí do nosso município. E do ponto de vista da arrecadação, o secretário comentou en passant,
Mas tem a questão, além, né, comentou, o secretário citou, mas não comentou, né, a fundo, a questão da dívida ativa. Me parece, e eu acredito que essa deve ser um aspecto importante aí que a Secretaria de Finanças tem que olhar, que é a questão da enorme dívida ativa que nós temos aqui no município de Campinas. Em 2017 era 8 bilhões, 2018 caiu um pouco, 7 bilhões e pouco, mas é uma dívida ativa desigual, como os próprios documentos apresentados pela própria Secretaria, né, na ocasião da lei, não me lembro o número da lei, mas é uma dívida ativa desigual. Na verdade, a gente vê que a maior parte dos devedores são grandes devedores, ou seja, são setores aí que tem mais gordura para queimar, digamos assim, né? E que a gente sabe que, nesse momento, as responsabilidades devem ser desiguais também, uma vez que a gente tem uma situação de desigualdade, que a gente tem uma situação de fragilidade, as responsabilidades devem ser desiguais. Então, minha pergunta é quais são as medidas que estão sendo tomadas para conseguir a cobrança dessas grandes dívidas? Não estou falando da dona de casa que deve IPTU e que não vai conseguir pagar o IPTU esse ano. Estou falando porque 4 bilhões, metade dessa dívida ativa, são grandes devedores, são dívidas grandes, com setores importantes, aí, setores, digamos assim, que são grandes setores da economia e que têm aí, nesse momento, um peso desigual, né? Quer dizer, que tem que assumir aí, talvez, uma responsabilidade maior nesse momento tão dramático da nossa que a gente está enfrentando enquanto sociedade, né? Então, quais são as medidas que estão sendo tomadas e que a gente possa, enfim, passar por esse momento da melhor forma possível. Aliás, essa questão da dívida ativa já foi questionado pelo Tribunal de Contas na ocasião da aprovação das contas do prefeito Jonas Donizete, já foi questionado pelo Ministério Público de Contas, não é uma novidade, né? Não é uma novidade, isso tem sido questionado pelos órgãos que fazem o processo de fiscalização, e me parece que, ano após ano, essa situação, não existe nenhuma medida concreta, objetiva, de uma cobrança efetiva dessa dívida ativa, desses grandes setores que hoje acumulam ao longo do tempo dívidas com a prefeitura, enquanto que a população está aí pagando, né, teve aumento do IPTU, a gente sabe que é um momento difícil e que a população, esse momento é crucial que a gente possa acertar essas dívidas para que se consiga fazer garantir renda, garantir auxílios, garantir alimentação e que a gente possa ter igualdade. Acredito que esse é o tema, né? O orçamento no próximo período precisa ser um instrumento de diminuir desigualdades, uma vez que as desigualdades, do ponto de vista da lógica do mercado, vão aumentar absurdamente. Então é isso. Ok. Vereadora, uns 3 pontos que a senhora colocou, foi aprovado um projeto de lei no Legislativo Federal, na Câmara, no Senado, ficou voltando, está junto na Presidência da República para sua eventual sanção. O presidente está discutindo o que vai ser vetado ou não, mas nesse projeto de lei consta ajuda aos municípios, bem como consta a flexibilização de metas e do equilíbrio fiscal. Nós estamos aguardando a liberação do projeto de lei devidamente sancionado para fazer os eventuais ajustes. E existe postergação de despesas, existe recurso que vem para o município para mitigar a queda na arrecadação. Então, esse é o primeiro ponto, mas, de qualquer maneira, a flexibilização de metas também consta nesse projeto de lei, tendo em vista a situação especial que nós vivemos neste momento. Em relação às despesas com saúde, o prefeito até anunciou um valor significativo gasto com a saúde, estão vindo recursos federais, nós estamos participando ativamente junto ao gabinete do prefeito, à Secretaria de Governo, junto ao Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde e a Rede Mário Gatti, para adequação do orçamento deste ano de 2020, tendo em vista as necessidades que a saúde tem para atender a pandemia.
e os ajustes necessários estão sendo feitos em conjunto por essas 4 secretarias. Em relação aos gastos para mitigar o efeito da população, a Secretaria de Educação entrou no projeto de fornecimento de cestas básicas para os alunos, tendo em vista que não há mais a merenda, está tendo avanço nisso. Em relação à Secretaria de Assistência Social, já foi ampliado, essa casa aqui já aprovou um projeto de lei ampliando o valor do auxílio dado à população carente, inclusive incluindo os itens que não estavam previstos, como não só de alimentação, mas como de itens de higiene pessoal. E, por último, em relação à arrecadação da dívida ativa, é um trabalho em conjunto feito pela Secretaria de Finanças com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, tendo em vista que a gestão efetiva da dívida ativa é da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Nós fazemos um acompanhamento em conjunto e damos o apoio técnico necessário, mas esta casa também já aprovou um projeto de lei tirando do judiciário as dívidas consideradas de pequeno valor, voltando somente para a cobrança administrativa, de tal forma que a Procuradoria Fiscal tenha condições de trabalhar efetivamente nos grandes devedores. E isso é o que está sendo feito. Então, não há perda, vamos chamar assim, do ponto de vista administrativo, de não judicialização, mas o processo judicial tem todas as suas características específicas da própria legislação, do próprio processo legal, razão pela qual o atual secretário propôs que se voltasse com todas aquelas dívidas de pequeno valor para que se concentrasse nos grandes valores. Então, a Procuradoria Fiscal já está reestruturada e já está fazendo esse trabalho de cobrança dos grandes devedores. Tá? Lembrando que todos eles são judiciais, de tal forma que os pequenos devedores saíram da justiça, estão indo para o administrativo, tá? E todas as medidas são tomadas. Então, a dívida ativa, antes da dívida ativa, a dívida administrativa é feita a cobrança pela Secretaria de Finanças. Após a inscrição na dívida ativa, passa a responsabilidade para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que tem uma coordenadoria específica para isso, uma diretoria fiscal, onde são feitos os protestos, inicialmente os protestos, em seguida a cobrança judicial. Então, em que pese a dívida ser grande, essa reestruturação nos dá condições de focar nos grandes devedores, como a senhora colocou. Eu agradeço, doutora vereadora Mariana Conte. O vereador Marcelo Silva havia pedido 1 minuto, talvez para complementar o raciocínio, e eu já passei a palavra, assim, abruptamente à vereadora Mariana. Peço desculpas, nós não tinha o sinal aqui da conversa. Então, eu volto a palavra ao vereador Marcelo Silva, provavelmente para completar um raciocínio. Não, era só para dizer que, obviamente, eu acompanho todo mês no site de transparência da Prefeitura. Agora, desculpa, achei até de forma indelicada o secretário. A nossa preocupação justamente é para ser apresentado, não só para mim, mas para a população, quais são os impactos da diminuição da arrecadação em razão desse aumento abusivo que teve do IPTU nos últimos 3 anos. Então, era esse meu questionamento. Com relação ao portal de transparência, eu sei que sai lá todo mês, como sai também o da Sanasa, como sai também o da INDEC, que realmente são números lá, são colocados e que muitas vezes geram dúvidas por parte de todos nós vereadores e também por parte da população. Seria só isso. Eu agradeço a colocação do vereador Marcelo Silva. Então, na sequência, o vereador Jorge da Farmácia. Vereador Jorge. Alô, vereador Jorge da Farmácia. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Nós não estamos ouvindo o senhor. Espera um minutinho. Melhorou? Alô, vereador Jorge. O senhor está com a palavra, então, para fazer seu questionamento. Então, novamente, aí, bom dia a todos aí, cumprimentar aí o presidente, o vereador Cirilo, cumprimentar o nosso secretário aí, o Tarcísio, o João, todo o pessoal da Secretaria de Finanças, todos os demais vereadores, a vereadora também que se encontra nesse momento.
Eu também tinha feito aqui algumas questões aqui em relação à queda do IPTU, do ISSQN, TB, mas o secretário prontamente já explicou ao Rossini que praticamente seria a mesma pergunta. Mas, Tarcísio, eu tenho uma outra questão aqui que foge um pouquinho dessa audiência, mas eu venho aqui sendo questionado, cobrado constantemente em relação aos acordos do IPTU, onde que a pessoa faz o acordo e a partir da terceira parcela de inadimplência, ela perde esse acordo. Eu queria saber se há algum estudo para que nós pudéssemos aí tranquilizar essas pessoas, esses munícipes que fez esse acordo e não estão conseguindo cumprir nesse momento. Se há um prazo para que eles possam se adequar a esses acordos. Se caso ele não cumprir, que ele continue ainda com esse acordo em evidência e não perca o acordo que ele fez. Seria esse aí o meu questionamento aí para o Tarcísio. Vereador Jorge, acho que completou o raciocínio? Eu só pergunto ao vereador Jorge se ele completou o raciocínio. Completei. Então já passo a palavra ao secretário Tarcísio. São dois momentos, vereador. Nós temos a questão dos parcelamentos normais, que o cidadão pode fazer este parcelamento em relação à dívida dele. Ele pode, a qualquer momento, ao município, à prefeitura, fazer o parcelamento, e esse parcelamento é calculado com juros e multas normais. Esses parcelamentos serão, o eventual rompimento dele, ele é recalculado e de acordo com as normas, os juros e as multas normais. Então, o rompimento dele, vamos dizer assim, ele não teve um benefício naquele momento de ter feito o parcelamento. A grande perda que eu entendo que o senhor está colocando é em relação aos parcelamentos efetuados por conta dos diversos planos de refinanciamento da dívida, o REFIS. Tá? Essa é uma demanda que nós temos, nós finalizamos um processo, está sendo analisado, o final deve estar vindo para essa Casa de Leis, um projeto de lei onde prevê-se que todos os rompimentos automáticos a partir da inadimplência da terceira parcela deixem de ser automáticos. Então, onde está, é muito simples, onde está escrito que deverá ser rompido, tá? Ele poderá ser rompido e não deverá. Então, entendemos a situação desses contribuintes que, em determinado momento, em especial agora, fizeram acordos, tiveram os benefícios das leis do REFIS, onde diminuiu a dívida, foi diminuído o valor das multas e dos juros, e esse benefício, após deixar de pagar 3 parcelas, ele seria rompido, voltando-se o valor original, onde perde-se todo o benefício. Então, aí haveríamos uma relação de perde-perde, ou seja, o contribuinte perde e o município perde também, porque rompido ele não vai mais pagar e provavelmente vai esperar uma outra condição. Então, nós fizemos uma proposta, está sendo finalizada, deve estar chegando aqui para essa Casa de Leis, uma proposta de que não haverá o rompimento automático dos parcelamentos efetuados nos diversos programas de refinanciamento de REFIS após a inadimplência da terceira parcela. Eu agradeço ao vereador Jorge da Farmácia. Quero lembrar a todos que nos acompanham pela TV Câmara que hoje a Câmara Municipal de Campinas, através da Comissão de Constituição e Legalidade, discute o PLO 106/2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano 2021. Hoje aqui nós contamos com a presença do secretário municipal de Finanças, senhor Tarcísio Galvão de Campos Sintra, como também do diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Campinas, João Carlos Ribeiro da Silva. Vários vereadores estão participando dessa audiência pública, que eu faço questão novamente de consignar. Vereador Luiz Carlos Rossini, presente no momento, vereador professor Alberto, vereador Juscelino da Barbarense, vereador Jorge da Farmácia, vereador Luiz Iabico,
vereador Marcelo Silva, vereadora Mariana Conte, estava alguns segundos aí, mas faz parte, fica constando como presente, o vereador Tenente Santini, como também o vereador Marcos Bernardelli, presidente dessa casa, presente aqui no plenário, passando aqui pelo plenário. Eu já passo, então, na sequência, ao vereador Luiz Iabico, que volta aí à Câmara Municipal, como na qualidade de vereador, para fazer seu questionamento. Bom dia, presidente Cirilo, bom dia a todos os vereadores, senhora vereadora, ao servidor João Carlos, sempre expondo bem aí as questões financeiras do município, e ao meu colega, ex-colega, secretário Tarcísio, parabenizando desde já a condução das finanças no nosso município. A minha pergunta já é meio que o senhor já tem respondido, mas eu gostaria de alguns detalhes com relação a esse projeto de lei que a Câmara Federal aprovou, dessa ajuda financeira para os municípios e estados, senhor secretário, tendo em vista que a Câmara Federal e o Senado optaram pela ajuda da forma per capita. Nosso prefeito Jonas, na Frente Nacional dos Prefeitos, sempre brigou para que essa diferença fosse a diferença da arrecadação. E a Câmara resolveu fazer per capita, e isso aí vai gerar um prejuízo no município, porque a queda de arrecadação vai acontecer mesmo, desde o ICMS até o ISS. A minha pergunta assim, mais simples é: qual o real impacto dessa decisão do governo federal e da Câmara Federal de optar pela ajuda aos municípios per capita e não pela diferença da arrecadação de um ano por outro? Na sequência, então, o secretário Tarcísio. Pelo projeto que foi aprovado, pelo projeto que está para sanção, nas contas que foram feitas pela equipe técnica da Frente Nacional dos Prefeitos, o município receberá cerca de 134 milhões a título de ajuda financeira para mitigar os efeitos da crise, tá? Em 4 parcelas. Então, nós estamos falando aí em 37 milhões por mês, em tese, a partir agora desse mês de maio. Esses 37 milhões cobririam uma parte da queda, tá? Em relação ao que estava sendo, o que foi arrecadado e o que está sendo arrecadado nesse exercício de 2020 em relação a 2019. A grande discussão, nós tivemos a participação, tivemos um grupo técnico, participando do grupo técnico da Frente Nacional na discussão de como ser feito essa questão dessa frustração de arrecadação. E o grande problema que o Ministério da Economia colocou, falou: olha, mas de quanto vai ser essa ajuda? Então, a queda de braço estava muito grande. O ideal para nós, como o vereador colocou e o prefeito mencionou, seria de que para suportar a diferença da arrecadação. Mas não, a discussão deles é que não haveria condições de ser feito isso. Então, estava sendo colocado que talvez não viesse nada. Então, a questão da ser feito per capita, a nossa receita aí vai ser, se sancionada pelo presidente da República, reforçado um caixa de 134 milhões neste ano. Nós ainda não temos, como coloquei anteriormente, não temos condições de saber de quanto será essa perda, tá? Provavelmente vai ser maior do que isso, mas o número final nós ainda não temos condições de saber. Infelizmente, não foi aprovada de outro jeito, tá? Seria melhor para nós se fosse na perda da arrecadação do que na mitigação per capita. Agradeço, então, ao secretário nesse momento. Eu tenho 2 vereadores que se inscreveram para fazer algum questionamento, alguma complementação de raciocínio. Eu passo inicialmente ao vereador Luiz Carlos Rossini, mas eu quero registrar a presença também que passou aqui pela sessão virtual do vereador Carmo Luiz. Vereador Rossini. Presidente, para complementar um pouco o que o secretário já disse, em razão até do questionamento feito pelo vereador Jorge da Farmácia, acho que todos nós, vereadores, estamos sendo demandados por munícipes que se encontram nessa situação, que têm acordo de refis e que, por razões da crise, não conseguem honrar esse acordo.
E pela lei que aprovou o Refis, tem essa penalidade que ela é terrível, né? Que se ele não cumprir, não pagar a terceira parcela, ele perde o direito ao Refis e a dívida original volta com multa e juros. E aí a pessoa que já está penalizada pela crise da Covid seria duplamente penalizada. Eu encaminhei uma indicação e acabei conversando também com o secretário Tarcísio e com o secretário Panuto. O decreto que o prefeito colocou de calamidade, ele automaticamente posterga ou elimina os prazos administrativos, dos processos administrativos. Mas nesse caso do Refis, como esse critério foi definido por uma lei, apenas outra lei é possível eliminar essa exigência, ou melhor, essa penalidade de anular o acordo, né? Então, portanto, fico feliz em saber que o Executivo está mandando para a Câmara um projeto nesse sentido. Então, só para esclarecer, obviamente a Câmara vai procurar agilizar, porque isso atende realmente uma parcela significativa de contribuintes que estão passando por dificuldades. E eu queria aproveitar também na fala do secretário, só entender. O vereador Isabico foi bastante feliz na sua colocação, né? Porque estados e municípios dependem agora de um socorro do governo federal. E isso que já foi aprovado no Congresso, no Senado e na Câmara, de ajuda aos municípios, pelo que eu entendi, então, não veio ainda nenhum recurso para o município. Está dependendo da sanção do presidente, e a perspectiva é que isso virá a partir de maio. Não chegou ainda esse recurso de auxílio do governo federal à prefeitura, é isso? O auxílio, são duas questões. O primeiro auxílio que foi feito no mês retrasado foi a reposição do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, onde em Campinas ele tem uma participação muito pequena no total da arrecadação. Esse auxílio já foi aprovado, já está sendo feito, tá? O município de Campinas recebeu 2 parcelas, mais de R$350 mil, ou seja, é muito pouco em relação ao total da perda da arrecadação por conta da baixa representatividade do FPM. Para os municípios menores, o FPM representa muito, então este é um diferencial significativo. Com base nesse resultado, que houve a movimentação, para quê? Para que os municípios maiores, que não dependem tanto do FPM, fossem beneficiados de outra maneira, ou seja, que mitigasse a perda da arrecadação. Então, esse projeto de lei ele tramitou no Congresso Nacional, foi para a Senado, Câmara, Senado, voltou. Ele foi enviado no sábado pelo presidente do Senado à sanção do presidente da República. Ele trata de vários aspectos. Alguns são a suspensão de dívidas. Então, por exemplo, alguns financiamentos vão ser suspensos. Isso dá um alívio no Tesouro significativo. Nós fizemos já algumas prévias, só não posso colocar os números agora porque eu estou esperando a sanção. Tá? Já apresentei ontem algumas expectativas. Trata-se da questão de alguma contribuição patronal que não afete o equilíbrio financeiro dos regimes próprios e em termos de receita nova mesmo, esse aporte, de acordo com a população, conforme o vereador Iabi colocou. No nosso caso, é cerca de 134 milhões. O Legislativo Federal está fazendo o seu trabalho em relação à aprovação, à sanção do presidente, para que o Ministério da Economia consiga liberar a primeira parcela já esse mês. Porque o projeto de lei prevê 4 parcelas mensais. Então, sancionando esse mês, vindo esse mês, então seriam cerca de 37 milhões para o município para mitigar essa queda na arrecadação do outro lado. Isso ajuda muito o Tesouro. Eu agradeço, então, ao vereador Rossini. O vereador Jorge da Farmácia, na sequência, para fazer as suas colocações. Depois eu já passo ao secretário alguns questionamentos que estão chegando via ou e-mail ou WhatsApp. Eu não sei qual é, ou via site ou WhatsApp, eu não sei qual a origem, mas eu já vou questionar o secretário, então, das perguntas. Passo a palavra ao nosso vereador Jorge da Farmácia.
Não, presidente, voltando aí novamente ao assunto do Refis, aí o Tarcísio foi muito feliz nas suas explicações, acho que eu fui muito bem contemplado. Dizer, Tarcísio, que eu estava em mente já de fazer um projeto também pela Câmara Municipal em relação a esses refis aí. Eu acho que você mandando para nós não tem problema nenhum também. Mas a minha questão alguns munícipes também já até perderam esse acordo do refis. Se tem a possibilidade de você colocar nesse projeto que a gente consiga aí ajudá-lo de alguma maneira, esse munícipe, ou nós mesmos da Câmara Municipal de Campinas, fazer uma emenda, porque, infelizmente, agora no mês de maio, alguns já perderam esse acordo desse refis. Seria esse o meu questionamento. E obrigado aí, mais uma vez, pelas explicações aí. Essa colocação, a questão do refis, já foi uma preocupação que o Rossini teve comigo já há mais de um mês, né? No começo do mês passado, essa preocupação que nós tivemos, verificando a problemática que iria dar. Como o rompimento se dá após 90 dias, tá? Nós estamos ainda dentro do prazo, a pandemia começou no começo de março, né? Então, em tese, começou a afetar no mês de março, então ainda não se deu os 90 dias para o rompimento. Então, o projeto prevê que após a sua sanção, nós vamos estar fazendo assim que a Câmara aprovar o projeto, suspende a questão do rompimento. Em relação aos anteriores, eu desconheço a possibilidade técnica de ser feito isso. Tá? Então, a nossa parte técnica, essa proposta surgiu da equipe técnica da própria secretaria, que falou, olha, nós estamos preocupados com isso e nós vamos prejudicar todo mundo, então foi apresentado ao gabinete do prefeito, o projeto está na fase final. Então, a partir da sanção do prefeito, está suspenso o rompimento automático. O anterior eu desconheço da possibilidade de ser incluído no projeto. Eu agradeço mais uma vez o vereador Jorge da Farmácia e eu já então informo ao secretário. Nós temos aqui 4 questionamentos e eu já passo então. O questionamento é do Rafael. Ele pergunta o seguinte: como fica a reforma do Convivência em destaque, sendo que já há verba do Estado destinada àquele espaço há 4 anos? É a primeira pergunta. Posso responder? Você quer eu prefiro responder um. Tá? A reforma do Convivência está na fase final da licitação. Tá? Nós tivemos reunião ontem com o secretário de administração e foi licitado, apesar da pandemia, foi licitado, está na fase final para fazer a homologação e poder começar as obras, tendo em vista que as obras não estão paralisadas por conta do decreto da pandemia. Ok, outra? A outra é o seguinte. Você está com o microfone fechado? Você quer que eu fale? Fala. Aqui. Ocorre. Para readequação e melhora só recuo do trânsito para aqueles empresários que lá estão. A verba em destaque é para a mesma obra ou para outra. Desculpa, Rafael, mas esse detalhe técnico eu infelizmente não tenho. Eu vou passar lá para a equipe da Secretaria de Infraestrutura e vou pedir para eles responderem tecnicamente o que significa e depois encaminhamos a resposta. Essa aqui diz respeito à Prefeitura, essa aqui diz respeito à Câmara. Tá. No mesmo caso, mais uma questão que foi colocada em relação à Prefeitura, a segunda questão em relação à Câmara, eu vou depois devolver ao presidente. Então, não há nenhuma medida de corte de salários do alto escalão da Prefeitura para mitigar o impacto nas receitas por conta da pandemia do coronavírus. Então, no decreto, nós fizemos uma proposta, um grupo de trabalho formado por alguns secretários, que nós definimos como comitê gestor, fez uma apresentação, uma proposta para o gabinete do prefeito, o prefeito aprovou, ele já publicou um decreto na semana passada, colocando diversas atitudes a serem feitas para mitigar, para conter a contenção de despesas. Entre elas está o congelamento de salários, tá, para o exercício de 2020 e 2021,
inclusive com os salários do prefeito e dos secretários nos mesmos níveis de 2016, ou seja, são 4 anos sem as correções. Tá? Essas foram as colocações feitas em relação à questão salarial. A última é em relação à Câmara. Vai encaminhar o presidente. Tá certo? Que será o vereador Cirilo colocou aqui, será encaminhado ao presidente da Câmara, tendo em vista que trata-se de assunto específico da Câmara e não da apresentação da LDO. Tá? Então, eu acho importante para nós, da administração municipal, da prefeitura, estar colocando aqui essas questões da lei de diretrizes orçamentárias, em que pese todo o momento que nós estamos vivendo, mudar o cenário radicalmente. O problema é para onde que nós vamos, que cenário que vai ser o novo. Tá? Vai ser muito pior, vai ser quanto pior? Nós estamos falando em 4%, 5% de queda do PIB. Então, nós vamos estar trabalhando em cima disso daí para poder fazer as adequações na lei orçamentária de acordo com o momento que nós tivemos. Lembrando que, da mesma forma que foi elaborada a LDO, foi uma fotografia do momento, né? Foi no primeiro trimestre do ano, então é essa fotografia que nós temos para elaborar. A elaboração do orçamento também vai viver uma fotografia. Então, será um momento, nós já vamos ter mais alguns meses de pandemia, aí vamos ter 3 ou 4 meses de pandemia, de mudança, para fazer a projeção. Mas também será uma fotografia daquele momento, que no decorrer do exercício, do final desse exercício de 2020, e na execução orçamentária de 2021 também poderá ser alterado. Então, cabe à administração, como cabe a essa Casa de Lei, estar acompanhando o que está sendo feito e, no nosso caso, vão estar buscando alternativas para mitigar o problema da mudança na arrecadação e carreando os recursos para a despesa que atenda às demandas sociais em função das necessidades da nossa população. Obrigado, coronel secretário. Chegam mais 2 questionamentos, um via e-mail, do senhor Carlos Maia. Ele faz a seguinte colocação: bom dia, a audiência para a discussão da LDO 2021. Algumas questões estão fugindo do tema. Talvez seja o caso de agendar outra audiência para a discussão da conjuntura atual nas finanças desse ano e da situação dos contribuintes, do cidadão geral. Então, fica a sugestão do senhor Carlos Maia, para que possamos, caso entendemos necessário, fazermos não só mais uma, mas tantas quantas forem necessárias. Ótimo. Então, o secretário já me informa, Carlos, que no dia 29 agora de maio, nós vamos ter uma audiência do quadrimestre de 2020. Então, você já pode levantar seus questionamentos, suas perguntas, para que você possa contribuir com o município de Campinas com as suas observações, pertinentes observações. Existe aqui pelo WhatsApp, chega aqui a seguinte colocação, ela é um pouco extensa, mas em respeito ao conselheiro municipal Caian Ciasca, eu faço questão de ler. Bom dia a todos e a todas. Ouvido o orçamento, reforço a pergunta da Mariana Conte, que em relação ao setor não foi respondida. O setor cultural foi um dos primeiros a ser afetados pelo isolamento social e será um dos últimos, talvez o último, a voltar à normalidade, podendo durar até o ano que vem, a depender de como as pessoas se sentirão seguras para voltar a se encontrar pessoalmente. Sendo assim, pensando na construção do orçamento ponto a ponto, é importante uma mudança de paradigma na forma de pensar o orçamento, que tenha foco em um financiamento recorrente e direito às pessoas e fortalecimento do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. Porém, não adianta apenas uma indicação no orçamento. A última vez que o edital foi lançado, o edital deste fundo foi lançado em 2015, devido aos seguidos contingenciamentos ao orçamento do setor, temos um secretário de Cultura que há anos vem perdendo orçamento, sendo contingenciado, sem apresentar publicamente de forma forte qualquer resistência a essa falência do orçamento do setor. Por exemplo,
Já tivemos 80 milhões para a construção de um futuro teatro de ópera, que foi alterado para a reforma do Centro de Convivência, que em 2021 chega a apenas 9 mil para a reforma de equipamentos culturais. Eu estou lendo exatamente como está escrito. E em plena pandemia, o setor segue sem respostas sobre o que será feito para suprir a falta de trabalho que trabalhadores e trabalhadoras da área se encontram. As pessoas têm fome, vereadora, vereadores e secretário. Pergunto, então, o que será feito agora para o investimento municipal real no setor, que, repito, segue sem respostas em 2021? É pensado uma mudança de paradigma, pensando menos em grandes ações culturais e sim em financiamento direto e recorrente às pessoas do setor que ainda estarão na normalidade de suas ações? Obrigado. Então, passo ao secretário. Dentro da área da cultura, os investimentos que serão feitos. O que nós fizemos, a lei de diretrizes orçamentárias, ela é macro, tá? Os macros números, os detalhes serão colocados no orçamento. O que nós teremos, provavelmente, neste orçamento, são mudanças efetivas de paradigma. Como nós estamos aqui numa audiência pública mais virtual, apenas 2 vereadores fisicamente presentes, a população participando, então isso daí está mudando a nossa vida. Tá? E essa mudança de vida que nós estamos tendo no nosso dia a dia, bem como nas necessidades da população, nas necessidades do cidadão, provavelmente serão contempladas no novo orçamento. Como é que nós vamos trabalhar a partir deste momento que nós estamos vivendo? Até quando vai a pandemia, nós não sabemos ainda. Nós temos acompanhado a área de saúde, o tem participado das lives do prefeito. É muito incógnita até quando é que vai e quais os efeitos ficarão para a população. Então, esses efeitos serão analisados e aí cada pasta será discutido o que vai ser feito para o orçamento do ano que vem, tendo em vista essa mudança da situação social das pessoas. Tá? A questão, em especial, a questão cultural, os eventos não estão acontecendo, a questão de transporte que está sendo mudado. Então, tem muita coisa acontecendo que vai ter que ser revisto, e aí os gestores de cada pasta terão que fazer a sua análise para ver onde nós estaremos investindo o recurso do Tesouro Nacional, do Tesouro Municipal, que é feito dos tributos do cidadão. Como o Estado deve devolver isso para o cidadão do recurso que ele paga. Agradeço, então, secretário. Não há mais nenhum vereador inscrito. Nós estamos a 11h01, aproximadamente 1h30 de audiência pública, com todas as dificuldades inerentes a esse distanciamento, evidentemente. Mas eu não posso deixar de agradecer ao Carlos, ao Caian e ao Rafael, que fizeram seus questionamentos. Ao Rafael, que faz um questionamento sobre salários da Câmara, eu sugiro a ele que faça diretamente no site da Câmara ao presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli, para que ele possa dar a devida resposta a contento do munícipe. Eu quero agradecer os vereadores que ficaram até o presente momento. Começo pelo vereador professor Alberto, sempre muito atento e presente nas audiências públicas, vereador Jorge da Farmácia, no mesmo sentido, vereador Marcelo Silva, vereadora Mariana Conte, vereador Luiz Iabico, que volta a essa casa, um vereador extremamente experiente, que muito contribuirá nesse segundo semestre nas discussões legislativas, vereador Tenente Santini, que ao fundo aí está participando da audiência pública, e eu principalmente agora quero destacar ao João Carlos Ribeiro da Silva, nosso diretor da secretaria, sempre presente, muda os governos e o João está sempre presente, né, João? Parabéns, viu? Não é fácil, viu? Mas você sempre acaba se sobressaindo e correspondendo à expectativa dos vereadores, da população. Nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento. E ao secretário Tarcísio Galvão de Campos Sintra, que não mediu esforço no sentido de tentar responder os questionamentos. Presente aí o nosso líder de governo, o vereador Luiz Carlos Rossini,
E deixar claro que essa audiência pública ela não esgota o tema. Nós iniciamos um processo de reflexão sobre esse projeto de lei, que é o 106/2020, que é as diretrizes orçamentárias para o ano 2021, podendo, evidentemente, e devendo o munícipe que tem interesse fazer os questionamentos, direcionar a essa presidência da Casa, ao vereador Marcos Bernardelli, que no momento a sessão, a audiência pública encerrando, cessam os efeitos da Comissão de Constituição e Legalidade. Mas a Casa está aberta, vocês podem encaminhar tanto pelo site como pelo WhatsApp que vocês têm aí, que já foi informado, e eu repito, 9782937776, ou o site www.campinas.sb.leg.br, pode fazer os questionamentos, sugestões, críticas, diretamente ao presidente dessa casa, que eu não tenho dúvida que ele enviará ao chefe do Executivo, para que possam, sendo pertinentes as colocações, fazer os ajustes necessários. Mais uma vez agradeço os vereadores que não mediram esforço para mesmo remotamente estarem presentes. Agradeço os funcionários da Câmara que têm colaborado e muito com essa casa no sentido de transmitir aos vereadores e à população de uma maneira geral tudo que é feito dentro dessa casa. Com isso eu encerro a presente audiência pública, desejando um bom dia a todos, um bom final de dia a todos. Obrigado. TV Câmara, Campinas.